E nós estamos no horário e a Daniela vai fazer o preparo de hoje. Boa tarde a todos. O preparo é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. O capítulo é o 72. Abençoa com alegria cada oportunidade evolutiva. A dor enfrentada com resignação diminui de intensidade, tanto quanto suportada em silêncio passa com mais rapidez. Nunca te alcançam os sofrimentos que não mereças, assim como não passarás pela terra em regime de exceção sem os enfrentares. A lei de Deus são iguais para todos. Substituindo o amor que escasseia, a dor é a mestra que impulsiona o avanço. Existe um ditado popular que eu acho que todo mundo aqui já ouviu, todo mundo conhece, ele é muito usado atualmente, que é o aceita que dói menos. Eu não sei se ao dizer as pessoas pensam o que quer dizer essa aceitação. Na realidade, nós não sabemos quais são os nossos desafios até nós passarmos por eles, nós os enfrentarmos, né? Não podemos fugir disso, é um motivo da nossa encarnação, da nossa evolução. Isso só acontece quando a gente pratica o autoconhecimento, quando a gente faz a nossa reforma íntima, quando a gente supera os nossos conflitos existenciais, o aprimoramento do nosso espírito. Esse crescimento, ele pode se dar pela dor ou pelo amor. O Pai, na sua infinita bondade, não permite desafios maiores que aqueles que nós podemos suportar. Lembrando sempre que tudo aquilo que nos acontece tem um propósito e é para o nosso bem. Sejamos gratos, saibamos aproveitar cada oportunidade, tenhamos fé. Dizem os sábios que só sabemos que nada sabemos. Então vamos aceitar tudo aquilo que nos acontece com resignação, com amor, porque o dito popular está certo, dói menos, é mais produtivo e, quem sabe, não passa mais rápido. Muita paz a todos. Jesus, amado mestre, amigo, que nos acolhe e nos envolve nesta tarde de hoje, nos abençoando, serenando os nossos corações, lhe pedimos, Senhor, que nos traga a paz, a mesma que há em Ti, para dentro de nós. Como também pedimos a Ti, mentora querida e amorosa, Joana de Ângeles, que com a sua alegria, a sua inspiração, envolva a nossa amiga querida, Leila Brandão, nos estudos que ela preparou para a tarde de hoje. Graças a Deus. Boa tarde, meus irmãos. É uma alegria tão grande de estarmos envolvidos por essa espiritualidade, que a gente às vezes não pode imaginar os benefícios que os espíritos são capazes de trazer para cada um de nós. Então temos que movimentar na nossa alma o sentimento de profunda gratidão por estarmos aqui. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, amigos espirituais. Muito obrigada à organização desta casa, que com tanto carinho, com tanto amor, faz isso tudo aqui funcionar. Que Jesus nos envolva a todos nesse instante. E que nós sejamos instrumentos do seu amor e da sua paz. O tema da tarde de hoje
é tão bonito, como se nos transportasse até Jesus, e essa vai ser a nossa tentativa, porque nós vamos estudar a lei do amor, da justiça e da caridade. Esse estudo foi proposto por Allan Kardec, grande pedagogo. Quanto mais a gente estuda Allan Kardec, mais a gente se aproxima de Jesus. É como se ele pegasse em nossas mãos e nos levasse até o Mestre. Esse estudo está na terceira parte do Livro dos Espíritos, onde Kardec examina com os imortais as leis morais. E começa com a lei natural. Então, dizem os imortais Allan Kardec, a lei natural compreende todas as contingências da vida. E a gente pode perceber isto. Tudo é regido por leis perfeitas. Me lembro quando o meu filho era pequeno, devia ter uns 7 anos, mais ou menos, que ele aprendeu didaticamente na escola que a gente ficava na superfície do globo e que as águas, tudo estava na superfície do globo, o nosso mundo, um globo, uma bola redonda, e lá na escola fizeram um teatrinho em que colocaram o mundo, um aluno representando o mundo, os outros representando os outros planetas e um outro representando o Sol, e tudo girando em torno do Sol, cada um dentro da sua órbita. E ele chegou em casa inquieto e falou assim: mamãe, se a gente está do lado de fora, por que a gente não cai? Por que as águas não entornam? Por que cada um tem a sua rota, nenhum mundo bate no outro? Aquela mente infantil já querendo entender as leis perfeitas que regem não só o macrocosmos, que é o universo, como o microcosmos, as células que nós temos no nosso corpo e todos esses átomos. É uma coisa impressionante. Quando André Luiz define no livro Mecanismo da Mediunidade, ele diz assim: o corpo é um conjunto de átomos provisoriamente aglutinados para fins educativos. No momento que nós não necessitamos mais do corpo físico, esses átomos vão movimentar novos corpos e mais aperfeiçoados com a nossa contribuição. Então, essa lei da evolução, a lei da destruição, a lei do progresso, Kardec, então, na sua pedagogia, na sua missão maravilhosa, que, aliás, é bom a gente recordar que Kardec começou a sua missão aos 50 anos de idade. Tem gente que acha que com 50 anos está velho. Ah, agora eu já estou velho para arrumar um emprego, para começar alguma coisa, ou para mudar a minha vida. E Kardec começou aos 50, meus irmãos. Aos 50 anos naquela época, no século XIX. Que 50 anos no século XIX corresponde aos 80 do nosso século XXI. Então, nunca é tarde para a gente iniciar uma tarefa na nossa vida e nos disponibilizar para a realidade espiritual que precisa do nosso trabalho. Kardec faz um estudo, então, com os imortais, dividindo a lei natural em 10 leis, 10 outras leis da reprodução, lei do progresso, lei de sociedade, lei de destruição. Mas hoje nós vamos ver a última lei, que certamente outros expositores já desenvolveram as anteriores. E também nos nossos estudos da doutrina, a gente está sempre desenvolvendo todas essas leis, né? A lei do amor, da justiça e da caridade. É a última, é a 10ª lei da lei natural. Foi chamado lei natural porque os espíritos esclareceram que todos nós
Prontinho. Todos nós, ao sermos criados por Deus, simples e ignorantes, nós recebemos no nosso mundo psíquico, ou seja, na nossa alma, recebemos o conjunto de leis que rege todo o universo e toda a nossa vida. Interessante que tem um estudioso tcheco, ele é tcheco, chamado Stanislav Grof, que hoje até assisti uma palestra dele, aliás, uma entrevista que Jô Soares, está lá no YouTube, esse YouTube tem tudo quanto é palestra que a gente quer assistir, inclusive as minhas, viu? Se vocês quiserem rever. Então, Stanislav Grof estava dizendo sobre essa psicosfera, sobre essa ligação, esse mundo paralelo que existe, que é o mundo dos espíritos. E ele estava lançando, na ocasião da entrevista, o seu livro A Mente Holotrópica. Ele fez, que eu conheço aqui no Brasil, em português, é Muito Além do Cérebro, e A Mente Holotrópica. E ele fez experiência com jovens drogados em LSD, viciados em LSD. E trouxe uma contribuição muito grande para o estudo do transe, de quando nós vamos para a supraconsciência, ou seja, quando nós nos conectamos com dimensões não físicas. Estou fazendo esse preâmbulo todo só para chegar até o convite de Jesus para a nossa vida, que nós estamos todos interligados, é o que a ciência hoje comprova através dessas experiências, tais como Stanislav Grof, tais como Teilhard de Chardin, um outro estudioso francês que fala, ele chama a psicosfera de noosfera, ou seja, essa atmosfera que nos envolve no mundo psíquico. Nós hoje somos capazes de perceber este mundo paralelo e que os espíritos vieram dizer a Allan Kardec que todos nós somos médiums, porque todos nós sentimos, num grau qualquer, a presença dos espíritos desencarnados. Estou só fazendo um paralelo entre o que os espíritos afirmaram e o que a ciência hoje coloca como o mundo paralelo, o mundo extrafísico, o mundo da supraconsciência, tudo isso para dizer que nós recebemos a influência desses pensamentos que transitam nessa psicosfera, como disse André Luiz, como diz o Dr. Stanislav Grof e como disse o médico Teilhard de Chardin, chamando de noosfera. Isso para comprovar que os nossos 5 sentidos são muito, já estão superados. Nós temos muito mais do que 5 sentidos, talvez uns 10 sentidos, porque a gente tem a intuição, muitos têm premonição, outros têm audiência, né? Conseguem ouvir vozes. Então, nós temos muito mais do que apenas 5 sentidos. Como nós vamos estudar a lei da justiça, do amor e a caridade, faz bem lembrar da lei natural que no nosso psiquismo, na nossa consciência, conforme diz os espíritos a Kardec, na questão 621, que todas essas leis estão inscritas em nós. Então, não pode haver injustiça. A justiça divina não é como a justiça dos homens. A justiça dos homens quer a morte do erro, a morte do pecado. E a justiça divina, aliás, ao contrário, a justiça do homem quer a morte do pecador, né? A gente quer punir aquele que erra. E a justiça divina quer que nós exterminemos com a possibilidade do erro. Ou seja, a justiça divina, para não confundir,
que é a morte do pecado, e não do pecador. Ele quer que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Então, todos nós temos no nosso psiquismo inscrito as leis divinas, está na consciência. Então, a gente sabe exatamente todas essas leis, temos inscritas em nós. Outro ponto importante dessa lei natural é lembrar que a religião do futuro não será o Espiritismo, como não será o Evangelho, como não será o catolicismo. A religião do futuro se chamará a religião natural, ou seja, o ser humano será capaz de representar a vontade de Deus na Terra. Poderá conectar-se com Deus, com nosso Pai, em qualquer religião que ele possa escolher. E Leon Denis, então, diz, o Espiritismo não será a religião do futuro, mas, com certeza, será o futuro das religiões, porque foi o primeiro movimento religioso a sistematizar em 5 princípios, né, que nós chamamos de princípios básicos, as leis fundamentais da vida, que é a certeza em Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados, a possibilidade de se comunicar em qualquer dimensão que nós estejamos, que é a comunicação, e a reencarnação, ou seja, a pluralidade das existências. Então, futuramente, não importa em qual religião nós estejamos, que a religião é uma organização dos homens, não foi criada por Deus, né? A religião de Deus é a religião natural, que fez os seus filhos para o amor, naquelas 10 leis que Allan Kardec divide nesse capítulo das leis morais. Eu sei que eu estou cansando um pouco vocês com esses conceitos básicos, mas é que é para a gente entrar na parte mais gostosa do estudo do Evangelho, que são as palavras de Jesus. Então, nós vamos imaginar nesse instante que o mestre pudesse me utilizar para relembrar aquilo que ele falou no Sermão do Monte, que ele fez um resumo que entrou para a história, como diz Gandhi. Se os cristãos compreendessem o que Jesus quis dizer naquele Sermão do Monte, o mundo já estaria outro. Mas o nosso estágio evolutivo, muitas vezes, tem dificuldade de compreender o chamamento do mestre. Então, a gente vai prestar atenção nas palavras de Jesus aqui, que eu vou tentar recitar, prestando atenção na profundidade do que o mestre quis dizer, quando ele subiu ao monte e disse: bem-aventurado os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados serão todos vós, quando vos perseguirem, vos caluniarem por amor a meu nome, porque será grande a vitória de todos vocês nos céus. Em seguida, Jesus fala: não amealheis os tesouros que os ladrões roubam e as traças corroem.
amealheis os tesouros da alma. Porquanto, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Não vos inquieteis em perguntar: o que comerei? O que beberei? O que vestirei? Não vale mais o corpo do que as vestes? Não vale mais a alma do que o alimento? Olha Jesus cantando, meus irmãos, as nossas dificuldades, né? Tão lindo. Não vale mais a alma do que o alimento? Olhai os pássaros dos céus, não abastecem celeiros, e, no entanto, o nosso Pai Celestial os alimenta. Olhai os lírios dos campos, não fiam, não centeiam, e, no entanto, nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se o nosso Pai Celestial veste com tamanha beleza as ervas que hoje estão no campo e amanhã serão lançadas na fornalha, quem dera a vós que sois os seus filhos diletos. Olha Jesus nos convidando a pensar que somos filhos de Deus. Se Deus veste com tamanha beleza as ervas que estão no campo, eu vejo lá no meu condomínio, tem uma árvore que solta uma flor amarela que cai assim no chão, parece um lírio, tem um fundo vermelho e as pétalas dela amarelinha. Eu fico olhando aquilo e lembrando da palavra de Jesus. Que coisa linda, a gente não consegue imitar aquilo. Nem Salomão, como disse Jesus, com toda a riqueza que ele amealhava, ele conseguiria fazer aquele tecido. Não é? Aí Jesus continua dizendo: olhai os pássaros dos céus, olhai os lírios dos campos, buscai primeiramente. Nesse final, ele fecha com chave de ouro o seu ensinamento. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, porque tudo mais lhe será dado por acréscimo. Jesus falou sobre esse reino de Deus, segundo os estudos de Caibar Schutel, em 13 parábolas. O reino de Deus se assemelha àquele homem que saiu a semear. O reino de Deus se assemelha àquelas 3 medidas de farinha. O reino de Deus... Ele falou tanto sobre o reino de Deus que os discípulos perguntaram: Senhor, mas onde está esse reino de Deus? E ele respondeu simplesmente: o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, vem Kardec, pergunta aos espíritos, e ele diz: está na consciência. As leis de Deus estão inscritas na nossa consciência. Então nós temos que buscar entender essas leis que estão inscritas dentro de nós. A lei da justiça, nós temos que compreender a justiça divina. Não há como compreender a justiça de Deus sem a pluralidade das existências. Fica impossível você imaginar que uns merecem receber muitos talentos, outros merecem receber nenhum e até nascer de forma deficiente. Fica impossível a gente imaginar que Deus poderia dar alguma coisa para uns e não dar para outros. Então nós temos que buscar compreender a justiça divina. Todos nós estamos em evolução. É muito legal a gente pensar que trazemos de outras vidas algumas coisas já desenvolvidas. Outras precisamos desenvolver nesta existência. Eu me lembro, quando eu estava no conservatório, tentando tocar piano, até hoje eu tento, acho que eu devo estar na 3ª encarnação tentando tocar piano. E olha que eu não me acho burra, né? Mas
é preciso ter muita dedicação. Outro dia vi uma palestra do senhor que mostrou, é Gamal o nome dele, né? Um careca que faz palestra, Gamal? Garnal. Carnal. Ele chama Carnal. Que legal, né? Bem carnal mesmo, né? Aí ele botou na palestra o pezinho de bailarina, um pezinho sem o sapatinho e o outro pezinho com o sapatinho assim, para cima, né? Porque as bailarinas põem os pezinhos assim, né? Aí esse pezinho sem o sapatinho, todo estourado, todo emendado, cheio de ferida, enrolado com esparadrapo, e o outro, claro, coberto, estava todo certinho. Então, na palestra, ele falava isso. A gente não tem ideia do trabalho que dá se conquistar alguma coisa, porque Deus não dá nada de graça para ninguém. Deus não nos culpa e nem nos perdoa. Ele não absolve nem perdoa. Ele fez leis justas. É isso que nós temos que colocar na nossa cabeça. Quando a gente diz assim, mas eu não merecia passar por isso, não só não merecia, como foi atenuado. A gente tem que ter a grandeza de achar, eu não só mereci esse genro, ou essa nora, ou esse marido, eu não só merecia, como eu necessitava de passar por isso, para me tornar uma pessoa melhor. Porque Deus é nosso Pai, Ele não nos abandona. E a vida tem noção de continuidade. O que nós estamos, as pessoas que estão ao nosso lado hoje, nos cobrando, né, são aqueles mesmo do passado que não soubemos conquistar o amor no coração dessas pessoas. E agora estamos tendo chance de agir de forma diferente. Mas como é difícil, né, meus irmãos? Quando pisa no calo da gente, o movimento é de a gente se defender. Mas se defender, como diz o ditado, a melhor defesa é o ataque. A gente parte para o ataque logo de uma vez, que é para a gente se defender. Mas esse é um conceito antigo. Esse não é o conceito que trará a nossa felicidade definitiva. Eu sei que é difícil, que eu também ainda não consegui. Outro dia, meu marido falou assim para mim, você faz tanta palestra, mas você não muda. Eu falei, cara, eu tinha que ouvir isso, porque é verdade. Quando as pessoas pensam que a gente está fazendo palestra é porque a gente já conseguiu alguma coisa, não, é o contrário. Deus é muito bom, que Ele faz a gente repetir até cansar, para ver se a gente muda alguma coisa nesse psiquismo, né? E está aí a família, é esse ensejo das pessoas te darem esse toque. Quando você pensa que está ficando boazinho, o outro vem e fala, não, está boazinha coisa nenhuma. Aí você cai na real, não é assim? Então, meus irmãos, quando Jesus, lá no Sermão do Monte, nos convidou a buscar, primeiramente, a justiça de Deus. Temos que compreender a justiça de Deus. Nós temos condições intelectuais para isso, para buscar. Não quer dizer que você tenha que ter essa ou aquela religião, que você tenha que fazer 3, 4 cursos, 5 cursos, não quer dizer. Mas Leon Denis, ele traz uma orientação muito segura. Ele diz, não é importante a quantidade de leitura, mas é importante pensar sobre ela. Temos que pensar a respeito daquilo que a gente está lendo. A gente olha as coisas de forma muito superficial. Temos que trazer para a nossa vida para entender. E a justiça divina é o primeiro passo para a gente caminhar mais seguros nesse momento em que a gente está assistindo tanta, entre aspas, injustiças. Nós estamos assim numa impressão que está tudo errado, que a vida está o caos, né? Especialmente no Brasil, que você não sabe mais em quem confiar. Mas nós estamos passando por essa transição pesada,
resultado das escolhas equivocadas que fizemos. Estamos colhendo o resultado da nossa própria semeadura. Um exemplo assim pequeno. Imagina aqui no Rio de Janeiro, quando começaram as comunidades. Começaram pequenas, hoje estão enormes. Por que que a sociedade não se movimentou, né, para resolver esse assunto lá atrás? Porque nós não sabíamos fazer. Nós estamos em aprendizado e estamos colhendo o resultado dos nossos equívocos sociais. Porque Kardec coloca a nossa missão na Terra em 3 dimensões. Isso aí daria outra palestra, que ele fala lá em Obras Póstumas. A nossa missão na Terra, todos nós temos missão, tem 3 dimensões. Uma ele chamou em si, a outra em família e a outra na sociedade. Porque às vezes você pode ser muito vitorioso consigo mesmo, ou seja, você ser uma pessoa que está sempre buscando os bens que os ladrões não roubam e as traças corroem, porque Jesus começa a dizer, não amealheis os bens, os tesouros que os ladrões roubam e as traças corroem. Mas é só esse tesouro que a gente quer, né? E como a gente aumenta os nossos celeiros. Mas o mestre advertiu. Você vai arrumar esses tesouros aí, você vai arrumar confusão. Porque todo mundo quer. O bolo está mal repartido. Não é assim? Mas a gente não para pensar qual é a proposta que Jesus trouxe ao mundo. Não amealheis os tesouros que o ladrão rouba. Ou seja, vamos amealhar os tesouros que ninguém pode roubar. O conhecimento, a bondade, o carinho. Ninguém pode nos roubar as conquistas de luz, a nossa autoiluminação. É esse os tesouros que nós temos que amealhar. Mas a gente parece que está adormecido, né? O profeta Isaías lá atrás, ele falava assim, acorda, ó tu que dormes. Ele já vivia impaciente com aquelas pessoas que não pensavam a respeito da vida. Acorda! Dá vontade de sacudir. E a gente não acorda não, fica aí nessas escolhas equivocadas e depois não quer sofrer. Então, o resultado que nós temos colhido dessa aparente injustiça não é injusta, é exatamente o aprendizado que nós estamos necessitando. Joana de Ângeles fala uma frase muito interessante, que ela diz, quem não vai pelo amor, vai pela dor. Quem não compreende o sentido da vida pelo amor, a gente vai entender pela dor, estamos colhendo isso. Hoje eu vi uma entrevista de uma moça lá de Vitória, fiquei com muita pena dela dizendo, eu estou presa dentro da minha casa, eu não posso sair, porque eu tenho medo de sair na rua e ser morta com um tiro. Eu estou presa, eu sou uma pessoa direita, eu sou uma pessoa trabalhadora, estou me sentindo presa. Injustiça? Sim, é injusto. Mas não é responsabilidade de Deus. Não é Deus que quer que a gente viva isso. Mas nós buscamos isso com a nossa distração, com o nosso sono psíquico. Precisamos acordar. E aí a lei da justiça nos leva a buscar a caridade. Os espíritos trouxeram a bandeira da caridade, porque a caridade é o caminho mais curto para nós conquistarmos o amor na nossa alma. Porque nada, como nós falamos, nada vem de graça. Você precisa ferir os pezinhos para ser uma bailarina. Você precisa calejar os dedinhos para tocar um bom piano, um bom instrumento. Teve um corredor de maratona, que uma vez eu vi uma entrevista dele, a repórter falou assim, fulano, você não cansa de correr, não? Quantas horas por dia você corre? Ele falou, eu corro umas 5 horas de manhã e umas 4 à tarde, ou seja, 9 horas.
Ele passa o dia dele totalmente correndo. Aí ela falou, mas você não cansa dessa correria, não? Ele falou, cansar eu canso, mas quando eu penso no que eu quero conquistar, eu fico mobilizado. Então, assim somos nós. Para a gente quiser alcançar alguma coisa, nós temos que nos esforçar, acionar a vontade para chegar lá. Agora, nós estamos num momento de transição crucial na nossa vida. Porque o que a gente quer alcançar? É o mundo da regeneração. Para alcançar o mundo da regeneração, o que nós temos que fazer? Fazer aquele mergulho para dentro da gente mesmo e se tornar melhor. Porque quando nós construirmos o amor na nossa alma, o mundo vai ser só amor. E isso é a caridade. É o que disse a Iracy no início dos Estados Unidos, que eles fizeram essa pesquisa, eles fizeram essa revelação de que as pessoas entrevistadas para o trabalho teria que ter um trabalho voluntário. Mas por que isso? A partir de uma pesquisa científica da doutora Dana Zohar. Quem quiser pode entrar aí no Google para pesquisar sobre essa mulher que escreveu um livro, Inteligência Espiritual. Através da sua pesquisa na universidade, com eletroencefalograma na cabeça das pessoas, ela percebeu que quem fazia o bem sem pensar em receber em troca, tinha uma luz diferente no cérebro. Olha que coisa interessante, que ela chamou o ponto de Deus no cérebro. O cérebro dela tinha uma luz diferente, uma iluminação diferente. E eles perceberam que as pessoas com essa iluminação diferente, elas adoeciam menos. Então, quando a gente faz o bem, é um verdadeiro spa. Porque a gente envelhece menos, a gente adquire um brilho no olhar, né? A gente adquire mais saúde e faz o bem onde quer que a gente esteja. Então, é muito sábio que os americanos perguntem quantas horas de serviço voluntário você presta. O que, na verdade, ele está querendo saber, essa aqui vai ser uma boa empregada, ela vai fazer o bem, todo o bem que eu preciso que se faça nesse ambiente, né? Então, assim, quando os espíritos trazem a bandeira da caridade, fora da caridade não há salvação, é porque eles sabem, conhecem o nosso tamanho espiritual. Se nós fizermos o bem, num nível qualquer, não quer dizer que vai se filiar a um grupo, não. Se aqui na casa tem uma porção de projetos, de proposta que você pode fazer o bem, sem pensar em receber nada em troca, mas também na sua vizinhança, no seu bairro, nos seus amigos, você pode se filiar a um trabalho do bem, porque esse é o caminho para você se tornar melhor. Como eu sempre canto para falar de Jesus, tem uma música do Roberto Erasmo Carlos que eu acho linda, que ele fala assim: quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você pode retirar, e da flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existe, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Que bonitinho, né, meus irmãos? Tão bonitinho, o bem e o mal existe. Na verdade, o mal é uma negação transitória do bem. Temos que repetir isso também, que a gente é burrinho, né? A gente esquece. O mal é uma negação transitória do bem. O mal por si só não existe, só existe o bem. O bem é que existe. É o nosso Pai Celestial, que é o amor,
Nós estamos aqui para o aprendizado do amor. Precisamos compreender a justiça divina, compreender as leis de Deus, trabalhar na caridade de forma incansável para nos tornarmos melhores e trazer o potencial amoroso para a nossa alma. Que Jesus nos abençoe, nos envolva na sua paz, que a gente possa sempre fazer a opção pelo bem. Mas se a gente está vivendo um momento trevas na nossa vida, se está tudo dando errado, se a gente está desempregado, se o filho está passando um problema, se estamos com um problema de doença, meus irmãos, isso vai passar. Lembra sempre disso, vai passar. Porque nós fomos criados para o amor e para a felicidade. Ninguém foi criado para a dor. A dor é um mal transitório. É uma negação transitória do bem. Façamos todo o bem que estiver ao nosso alcance. Quando a gente lê o Código Penal da Vida Futura, que, aliás, é a minha palestra de amanhã, estou só relembrando em voz alta, 33 itens que Kardec escreveu, que é fantástico. O Código Penal da Vida Futura. Por que a gente não quer saber do Código Penal, né? Todo mundo conhece o Código Penal brasileiro, a Lei 161, a 171, né? 171, todo mundo gosta do 171. Por que a gente não quer saber o Código Penal da Vida Futura? Em resumo, os espíritos dizem para a gente, não basta só fazer o bem, eles ainda acham pouco. Não basta só não fazer o mal, há que fazer o bem. O mais importante é o bem que a gente faz, porque eles não estão nem aí para os nossos erros, porque sabem que nós vamos errar. Eles estão dando muita importância ao bem que a gente possa fazer, porque todo bem que a gente fizer nos será dado em energias do amor do Pai, 100 vezes maior chega a energia no bem na nossa vida. Foi o que Jesus falou. E é verdade, você faz um pouquinho aqui, você recebe tanto, que você não tem como agradecer a Deus tantas bênçãos derramadas em nosso mundo, em nossa vida. Muita paz para todos e fiquem com Deus.